Bom pessoal, Shalom Brahá, vocês, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é... Deixa esse blusão aqui. É o meu blusão que fica aqui na porta. Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar estudando o Midrash diz. Ok? Toma aqui com o livro de Juízes. Ok? Estamos agora na página 48. Ok? Vamos para a página 48. E nós vamos aí estudar um pouco mais sobre essa passagem. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre me ajudando a divulgar esse vídeo. E se você quer ajudar aí o irmão Gil, é só deixar o like, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Então vamos lá, pessoal. Na página 48 fala o seguinte. Gidon, que é Gideão luta contra a adoração de ídolo. E a gente vai estudar, a gente vai pegar um pouco mais e você vai entender aqui as coisas que estão por trás de tudo isso aqui. Então vamos embora. Embora Gideão tivesse, Gidon, vamos falar Gidon ou Gideão, mas vamos falar mais Gideão por causa dos cristãos. Os cristãos vão me entender melhor aqui. Embora Gideão tivesse serhut de falar bem, de Beni Israel, isso não foi suficiente para tornar um líder. Axé também queria que ele protestasse contra a adoração de ídolos. O próprio pai de Gideão servia a ídolo. Naquela noite, Gideão ouviu a voz de Axé e disse: seu pai construiu um esber e uma árvore de Asherá para os deus Baal. Ele reservou 2 bois, um dos quais engordou nos últimos 7 anos. Havia de oferecer aos ídolos. Você deve destruir o esbeia de Baal e cortar a árvore Azerá. Bom, Misbeia significa altar, ok? É o altar de Baal e cortar a árvore que foi preparada ali para essas coisas. No lugar dela, faça um novo Misbeia, faça um novo altar para Axé, no topo da rocha, aonde o anjo falou com você. Constrói com a madeira da árvore Asherá, e nesse bezerra oferece um dos bois que foi engordado para o ídolo. Isto era uma oferta, isso é uma ordem muito difícil para Beni Israel. Uau! Beni Israel ficaria furioso com o homem que se atrevesse a quebrar o seu precioso Misbeia ao seu Deus. Uau! E a sua árvore sagrada. Eles não hesitariam em matá-lo. Gideão estava arriscando a sua vida a ouvir Axé, estava arriscando a sua vida a ouvir Deus. Isso provaria se ele era realmente digno de liderar Beni Israel. Essa ordem de Axé inclui vários detalhes que geralmente são proibidos. Primeiro, na época do Mishkan é o tabernáculo, o tabernáculo que estava em Siló, era proibido oferecer um korban, um sacrifício, em qualquer lugar fora do Mishkan. Mesmo que o korban fosse destinado a Axé. Além disso, normalmente, qualquer coisa reservada para a adoração de ídolo não poderia ser usado no serviço de Axé. Isso inclui madeira de árvore ou um animal engordado para a adoração de outros ídolos. Mas essa ocasião foi uma exceção. Baruch Hashem. Vamos aqui um café forte. Baruch Adonai melhor Shekau de Shabral. Bom, o detalhe é que era proibido fazer qualquer tipo de sacrifício e era proibido usar um sacrifício para Deus, algo que já foi oferecido a outros deuses, a outros ídolos, ok? E isso é uma coisa muito legal, que como tem pessoas que elas saem de um lugar que é chamado um lugar de adoração a demônio, a deuses,
E aí eles acabam trazendo aqueles costumes para dentro das igrejas, para comunidades, né, do seu grupo, né, traz ferramentas e outras coisas. Então tudo isso já é proibido de acordo com a Torá, que nós acabamos de ver aqui. Então deixa todas essas coisas para lá. Pergunta: por que Hashem permitiu que Gideão quebrasse o Tim? O Tim significa a lei. Uau! É bem difícil, não vou dar muita explicação aqui, porque tem muitas coisas que contrariam lá o ensinamento de Yeshua, de Jesus. E aí quando a gente chega aqui e escuta essa palavra, quebrar o din, uma vírgula, enfim, é muita coisa muito legal, mas eu até poderia até falar aqui, mas muitas pessoas até falam para mim, porque o Senhor não fala isso, então são coisas que eu não quero acrescentar aqui nesse estudo, para nós aqui ficar bem focado aqui. Então aqui a pergunta é: então por que Deus permitiu que Gideão quebrasse a lei? Vamos lá, a resposta: o motivo é que isso faria um poderoso Kiddushá Hashem. Todos aprenderiam que o Deus Baal não tinha poder nenhum se o boi e a madeira que foram reservados para os ídolos fosse usado para uma mitzvah, né? A mitzvah. Beni Israel perceberiam que eles deveriam fazer teshuvá e servir a Hashem. Ok? Calma que não vai continuar aqui ainda. Então aqui então porque Deus permitiu que Gideão usasse a madeira, quebrasse o altar, fizesse outro altar com aquela madeira e usasse o boi, para que o povo de Israel entendesse que esse Deus Baal não serviria para nada, que ele estava sendo enganado, que Baal realmente não era nada perante o Criador. Isso aqui para nós entender aqui. Gideão tinha medo de destruir o Misbeach de Baal durante o dia. Ele estava preocupado que quando os adoradores de ídolo viessem o que ele estava fazendo, eles o matariam. A única maneira dele ser salvo era através de um milagre. Mas quem era ele para provocar Hashem a fazer um milagre por ele? Ele foi esperto, ele foi inteligente. Uau! É uma boa colocação, porque as pessoas falam: Deus mandou falar isso e fazer isso, eu vou fazer. Não é assim. Ele foi muito inteligente. Falou: eu vou tentar diminuir aqui o meu risco de vida, e eu não quero provocar a Hashem a fazer um milagre para mim. Então por isso que ele foi destruir a noite, né? Construir a noite. Por outro lado, as pessoas tinham que perceber que Gideão, né? Por outro lado, as pessoas tinham que presenciar Gideão construir um novo Besneia, né? Um novo altar. Só então isso chamaria o verdadeiro Kiddushá, honrando Hashem, em público. Gideão, portanto, fez o seguinte: no meio da noite, ele levou 10 dos seus servos de confiança, e eles viram quando eles destruíram o altar de Baal e cortou a árvore Asherá ao lado dela, como Hashem havia ordenado. Gideão então construiu um novo Besmeia, um novo altar para Hashem com a madeira da Azera. Ele ofereceu um dos bois como Corban a Hashem, e o outro ele levou embora para que não fosse usado para adoração de ídolo. Como era habitual, as pessoas da cidade adoravam cedo, né? Acordavam cedo na manhã seguinte para servir Baal, mas elas ficaram em choque. Não podia acreditar nos que seus olhos, né? O altar de Baal estava em ruína, e a árvore Asera foi cortada, e os bois foram então e os bois se foram. Então elas notaram que um novo Misbeach havia sido construído no topo da colina,
e um dos bois havia sido queimado nele. A cidade de Ofra estava em alvoroço. Quem ousaria causar esse dano ao Deus deles? Foi decidido que, de quem quer que fosse, teria de ser morto. Ou seja, a comunidade ali, os anciãos, toda ali aquela galera decidiu para, olha, eu não sei quem foi, tá? Mas qualquer um, seja ele quem for, vai morrer. É isso aí, vai morrer. É isso aí, vambora. Depois de perguntar, o povo de Ofra descobriu que Gideão era o culpado. Talvez um dos seus servos tenha revelado o segredo, ou então imaginaram que apenas Gideão ousaria fazer uma coisa dessa. Provavelmente tinha contado por seu pai, o chefe da cidade, para o protegê-lo. Ou seja, o pai de Gideão era um juiz, era o maioral da cidade, uma das cidades, né? Dentro da cidade ele era o chefe, o maioral, ok? Já da sua tribo ele não era tão grande assim. Uma multidão dirigiu-se para a casa de Joás, né? Joás ou Joash, exigindo entregue seu filho, ele deve morrer imediatamente. Ele quebrou o altar de Baal e cortou a árvore Azera. Joás tentou ganhar tempo para salvar a vida do seu filho. Então ele respondeu ao povo: certamente vocês acreditam que Baal é um Deus poderoso? Nesse caso, Baal certamente punirá quem destruiu o seu altar. Ele não precisa de ajuda de vocês. Pelo contrário, qualquer um que ajuda Baal estará realmente insultando, porque mostra que o Deus não ajuda, não pode ajudar a si mesmo, né, a si próprio. Essas pessoas devem ser condenadas à morte. Seja paciente e deixa isso para Baal. Se ele é poderoso, certamente lutará contra quem destruiu o seu altar. Vimos que o ato de Kitushá Hashem, de Gideão, fez com que o seu pai mudasse. E Yoshi estava realmente debochando de Baal. Ele esperava que as suas palavras ajudassem Beni Israel a verem como era ridículo servir a Baal. Baruch Hashem. Hashem fez um milagre. Os habitantes de Ofra ouviram Joás para que a vida de Gideão fosse salva. Depois disso, Gideão recebeu um segundo nome, Erubaal. Esse nome contém as letras Rive, né? Rive, que a palavra seria de um Ré, um I, e que é chamado de Bet, né? Bet. É o Ré, Yud, um Bet, que significa lutar, e Baal, ou seja, o significado, né, da palavra. Isso significa vamos lutar contra Baal, ok? Gideão. Mas o nome realmente zomba de Baal. Como você pode imaginar, Baal nunca puniu Gideão. Portanto, todas as vezes que Beni Israel via Erubaal, eles eram lembrados de como Baal estava desamparado e eles ficaram abalados com a crença de Baal. Por esse mérito, eles mereceram ser libertos dos medianitas, né? Dos median. Beleza? Bom, vamos lá. Paramos aqui na página 50 e vamos continuar na página 50, onde Gideão vai pedir alguns sinais a Hashem. Muito obrigado a todos vocês. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like e o seu comentário, ok? Uma boa leitura para nós, um bom estudo. Eu acho que aqui você vai aprender muito sobre a história de Gideão
E para quem gosta de fazer pregações, vai aprender um pouco mais aqui e usar as palavras certas. Tudo de bom, pessoal. Se você gostou, compartilha, deixe seu like, seu comentário. Beijo e abraço a todos vocês. Baruch Hashem e até a próxima.